Olá, vamos na sequência desse estudo cientista André Luiz, cientista espiritual. Eu chamo cientista espiritual porque quando essas informações que ele deu era como espírito, era um cientista espiritual. Embora aqui, quando encarnado, ele era cientista. De acordo com o que diz o Chico Xavier, o André Luiz era o Carlos Chagas, que era cientista nosso, um cientista que foi inclusive indicado para Prêmio Nobel de Medicina, descobridor da doença de Chagas, era um grande pesquisador, um profundo estudioso, sobretudo da biologia. Mas nós vamos encontrar as informações que ele está trazendo agora do mundo espiritual. Que isso, aparentemente, para o mundo acadêmico, é essa bobagem. Olha, na realidade, o cientista que estuda a matéria, só na visão matéria, ele tem um limite. Quando você traz essa informação espiritual e fazendo essa ligação, é um salto imenso que o André Luiz está. Então, nessa lição 243, que eu ainda estou falando do perispírito, ele vai falar da constituição do perispírito. Essa da constituição do perispírito é muito interessante que o André Luiz vai trazendo, porque eu chamo que é interessante. Porque tem alguns companheiros, até mesmo espírita, que ele diz, mas o Allan Kardec não trouxe a definição da constituição do perispírito. Como é que o André vai trazer? Lógico, o André, as obras do André é complemento, você vai ver que é um complemento. Quem vai analisar, começa a estudar, o André Luiz, se lê primeiro, você não percebe, mas quem começa a estudar ele vai ver que é complemento. Ele chama a atenção da Constituição. Olha o que eu vou dizer aqui, eu vou pegar como Kardec escreveu, para as pessoas não ficarem em pega de dúvida. Kardec, falando da natureza, afirmou que Kardec afirma que o perispírito é constituído de eletricidade, fluido magnético animalizado, fluido nervoso, de matéria inerte. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 54, 65 e 74, 1. E na nota 257 da Revista Espírita de 1858, de dezembro de 58. É semimaterial, ele vai dizer, semimaterial. O Livro dos Espíritos, pergunta 94, 135. O Livro dos Médios, na 74, 13 e 75. Matéria elétrica e outra tão sutil como esta, é evidente que tais palavras não são sinônimos. Nem Kardec sabia disso. Ele tá chamando a atenção, ele vai falar lá no Livro dos Médios, ele vai tratar também bastante do assunto, e na Gênese vai tratar. Então, essa constituição que o Allan Kardec vai dizer, claro que o sujeito vai dizer se o fluido nervoso, que ele vai chamar atenção, fluido nervoso, vital, matéria inerte, ele vai descrever. Isso bate, inclusive, com as informações dos esotéricos sobre o corpo astral. E, atualmente, nós temos trabalhos, tem uma série de trabalhos que vai informando essa constituição do perispírito. Trabalhos de ciência forte, por exemplo, matematicamente, tem um trabalho do William Tiller, que é de Stanford, é professor de materiais, ele é engenheiro, material do curso da engenharia, ele dá sobre materiais, e ele fez um cálculo matemático, que é uma das primeiras coisas que na ciência trabalha, a matemática é a ciência de fundo. Ele faz o cálculo matemático e depois, às vezes, vai demonstrar. Matematicamente, é assim que funciona na ciência. Você vamos imaginar, só para poder eu entender, vamos imaginar, por exemplo, o átomo. Lá atrás, há muitos anos atrás, informações filosóficas, intuitiva, mas dentro de uma racionalidade filosófica, alguém chamou a atenção da existência do átomo. Só 2000 anos depois é que vão estudar sobre isso. Aí vem algum cientista e diz, olha, tudo indica que existe.
Aí vem outro físico e diz, existe. Aí vem outro diferente, equipe diferente, e diz, olha, existe um núcleo, existe uma periferia. E tudo indica que tem partículas ali girando na volta da periferia. Aí vem outro diferente, diz, olha, existe realmente uma partícula na periferia, e ele colocou o nome de elétron. E vem outro e diz, e esse elétron tem carga negativa. E vem outro e mede a massa dessa partícula. Isso é um trabalho imenso. Aí vem outro cientista diferente e diz, realmente existe o núcleo. E o núcleo tem carga positiva. E o outro descobre que tem o próton. E o outro descobre que tem o nêutron. Depois o outro descobre uma série de partículas dentro do núcleo. Isso é um trabalho de muitas mãos. Você imagina que o trabalho que está reservado para o perispírito será de milhares e milhares e milhares de cientistas que vão pesquisar isto. Então, existem trabalhos, muito trabalho sobre isto. Então, da Constituição, você vê, ele fala elétrica, a parte elétrica. Nós sabemos que a Constituição, o perispírito, é eletromagnético, ela tem essa parte eletromagnética. E você vai pesquisar pesquisa elétrica, olha o doutor Haroldo Burti, que era inglês, mas trabalhou nos Estados Unidos, fazendo trabalho, mostrando um modelo organizador que ele chamou de campo elétrico. De campo elétrico, e ele demonstrou que existia esse campo elétrico numa planta, na salamandra, no ovo, em todos os seres viventes. Ele mostra aqui isso, mas você vai ver depois o doutor Hernani Guimarães, aqui nós, falando do modelo organizador biológico e chamando a atenção do campo magnético, desse campo magnético que vai formar o campo elétrico, e ele mostra que bate com o pensamento do Burt, porque o campo elétrico forma campo magnético forma campo elétrico, é assim que nós sabemos. E você vê agora o doutor Harold Shedrack, lá da Inglaterra, chamando a atenção do campo morfogênico. É assim que vai sendo trabalhado. O Allan Kardec, quando deu as informações dele, quando ele deu, o Alberto Einstein nem tinha chegado ainda para fazer a informação que matéria se transforma em energia, ele já está dizendo lá atrás. E ainda não tinha chegado essa turma da física quântica, mas ele já está chamando a atenção dentro da linguagem que ele podia usar naquela época que ele fez o trabalho dele. Então, o estudo do André Luiz vai reforçar todo o trabalho do Allan Kardec, que está em cima dele, ele não sai um milímetro dele, apenas ele traz algumas informações que vai ser importantíssimo para os homens de ciências fazerem pesquisa. Então, estudar a constituição do perispírito, sem sombra de dúvida, é uma revolução que o André Luiz está começando, e os homens de ciências vão se debruçar isso de uma forma espetacular. Se você acha interessante, passe para frente, porque o André Luiz precisa ser conhecido. Você vê, eu não estou dando trabalho meu, estou dando trabalho do André Luiz, estou apenas chamando a atenção que este homem trouxe informações que precisam ser conhecidas pelo mundo acadêmico, e reforça as teses do Espiritismo, reforça toda a informação que o Espiritismo traz, e, sem sombra de dúvida, é um revolucionário cientista, esse André Luiz. Até o próximo encontro nosso. Deus te guarde, meu.